É agora que o bicho pega. Oiê! Estou de volta! E agora com novidades. Olha só, estou com um brinquinho. Bitch, I am so fat. Ok, mas agora é sério, gente. A aula da semana passada foi só uma pontinha do iceberg comparada ao que tá a vir por aí. Então eu realmente recomendo que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, usem fone de ouvido se necessário, papel e caneta e não economizem o dedo na hora de dar o pause para fazer anotações. Preparados? Bora lá? Bom, semana passada eu mostrei para vocês como é que funciona o verbo to be no presente. E falando em presente, hoje a aula é toda sobre ele, o tempo. Eu preciso que vocês imaginem uma linha. Uma linha. E aqui no meio vai ser o presente, numa ponta vai ser o passado e lá na outra ponta vai ser o futuro. Ao fazer uma pergunta, cada um desses tempos possui um auxiliar. O que é auxiliar, teacher? Auxiliar é uma palavra que indica em qual tempo está a frase. Para fazer pergunta no passado, eu utilizo did. Para perguntas no futuro, eu utilizo will. Mas agora o foco é aqui, no presente, no qual a gente utiliza o do. E does também, mas agora o foco aqui é do. Quando nós utilizamos uma pergunta no presente, nós fazemos uso do auxiliar do. For example, what do you normally do in the weekends? Well, I normally study, I read, and I watch something. Todos esses exemplos que eu utilizei estão no modo afirmativo, mas eu também posso criar sentenças no negativo por utilizar as palavras don't, do not. Por exemplo, I don't normally sleep early. I don't take pictures every day. No, that's bullshit. I take pictures every day. Okay, one. Okay. I normally don't eat salad. E quando é que a gente utiliza o does, teacher? Bom, nós utilizamos o auxiliar does para nos referir a pronomes she, he and it. For example, where does she study? She studies at Unespar. Não esqueçam de CS no final do verbo. Where does he live? He lives in Paranaguá. E quando é doesn't e negativo? Bom, vamos transformar essas últimas frases que eu acabei de dizer para o negativo. She doesn't study at Unespar. Repararam que agora eu não coloquei o S apesar de ser na terceira pessoa? Bom, como eu expliquei no vídeo passado, quando está na sua forma negativa, a gente não precisa acrescentar o S. Então a próxima frase, he doesn't live in Paranaguá, não vai um S aí no final do verbo live. Para fazer essas perguntas, eu utilizei o WH questions, que são essas perguntas, como where, when ou what. Elas começam com WH, WH. Enfim, o que eu quero dizer é que essas perguntas também podem ser diretas, como por exemplo, do you have pets? Do you have an Instagram account? Does your mother comment on your Facebook pictures? Fechamos com o presente então? Beleza. Tenham em mente que, quando nós nos referimos a situações rotineiras, nós normalmente utilizamos o Simple Present. Agora vamos seguir em frente. Interessante uso de palavras, já que agora nós falaremos sobre o futuro. Claro, lembrem-se que qualquer dúvida vocês podem comentar nesse vídeo ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Agora vamos falar sobre o futuro.
E para dar início, eu vou usar uma frase que eu acabei de citar. Do you have pets? Reparem só, a gente sabe que essa pergunta está no presente por causa do auxiliar do, correto? E se eu trocar pelo auxiliar will, significa que essa frase está no futuro? Exatamente. Will you have pets? Will you study tonight? Will you work next week? Will you graduate next year? Oh my God, please don't cry. Nós também utilizamos o auxiliar will para nos referir a promessas. Por exemplo, after the quarantine is over, I will take more pictures with my friends. I will go to the movies. And I will stop smoking, I guess. And you, what will you do after the quarantine time is over? I will abreviado é pronunciado ao e conta com I, apóstrofe e dois L's. Normalmente a gente utiliza o ao para nos referir a situações onde há ações imediatas ou que precisam de emergências, como por exemplo, I'll go to the hospital, or I'll be there for you, ou I'll survive. Tudo certinho até aqui? Peraí, teacher, então quer dizer que toda vez que eu utilizo o futuro eu tenho que colocar o auxiliar will, é isso? Na verdade, não. Vocês já repararam que para nós é mais comum nós não flexionarmos um verbo e utilizar o verbo ir em qualquer situação do futuro? É tão comum quanto, ou até mesmo mais usado, nós utilizarmos o verbo ir para nos referirmos ao futuro. Por exemplo, eu vou estudar do que eu estudarei. Eu vou dormir do que eu dormirei. Eu vou comentar do que eu comentarei. Esse uso do verbo ir para se referir ao futuro também é comum na língua inglesa. E, assim como aqui, é mais utilizado em situações informais. E a maneira com a qual a gente se refere é is going to. For example, tonight I am going to wash my hair. Só que, na minha perspectiva, esse uso é um pouquinho mais complicado, porque nós temos que conjugar o verbo to be, nós temos que colocar o verbo no gerúndio e também precisamos utilizar a preposição to depois do verbo flexionado. E antes de eu começar a falar mais sobre o uso desse futuro, é imprescindível que vocês entendam o que é um gerúndio. O quê? Gerúndio. Bom, gerúndio é quando os verbos estão sendo conjugados, estão no presente contínuo. Por exemplo, sabe quando em português o verbo termina com ando, indo, indo? Então, na língua inglesa, quando uma ação está acontecendo, nós adicionamos o ing. Olha o André nessa foto, por exemplo. He is taking a picture. Já na foto do Sérgio Siqueira, his friends are drinking, but Sérgio is not. Já nessa foto da Bia, she is holding her friend. Ellen Coronel is smiling. E por último, eu não sei se é a Kathleen ali, but she's walking on the rocks. Enfim, deu para entender que nós utilizamos o ing, ou gerúndio, quando nós nos referimos a situações que estão acontecendo no momento? Vamos voltar para o futuro então? Uau, nunca pensei que fosse dizer isso hoje. I am going to. Bom, agora que vocês já deram uma revisada no significado e no uso do gerúndio,
É também primordial para que vocês compreendam essa forma de uso do futuro que vocês lembrem como é utilizado o verbo to be. Se vocês não se sentem 100% seguros, dá uma olhada, pausa esse vídeo e dá uma olhada lá no vídeo anterior. A gente espera aqui. Verbo to be ok, gerúndio ok. Agora vamos para essa preposição aí, to. Bom, gente, o to tá aí para ser usado. A não ser quando a gente abrevia ele. Ai, meu Deus, Titi, ainda tem abreviação desse negócio? Tem. A não ser quando a gente abrevia para gonna. Por exemplo, I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fence. Baby, you deserve it all, and I'm gonna give it to you. Give it to you, 'cause I'm gonna give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. além disso, a preposição to tende a acompanhar alguns verbos, entre eles os que indicam destino. Por exemplo, go e travel. Tá, mas se I will travel to São Paulo é futuro, qual é a diferença entre I will travel to São Paulo e I am going to travel to São Paulo? Ah, boa pergunta. Quando nós utilizamos going to, nós estamos expressando um plano mais certeiro, mais bem estruturado, diferente de will, no qual as probabilidades são menores. São somente planos, eu não fiz nada por eles ainda. Já no uso de going to, eu fui mais organizado, eu me preparei para algo. É como se eu tivesse previamente agendado. So, what are you gonna do tonight? Me, for example, I am gonna smoke a lot. Okay, guys, these are just examples, okay? Just simulations, you know? Até aqui tá tudo ok. Bom, gente, agora é sério. Deem um pause nesse vídeo. Vão tomar uma água, um café, um chá. E depois voltem aqui, porque o que eu vou comentar depois, o passado, talvez vocês precisem que a mente esteja mais descansada. Bom, antes de começar a falar mais diretamente sobre o passado, eu preciso voltar a falar um pouquinho sobre verbos. Bom, existem duas categorias para verbos. Gente, eu estou me referindo em inglês, ok? Existem duas categorias para verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares terminam com ed quando eu os coloco no passado. Se liguem só nesses exemplos. I work every week. I want to work tomorrow. Yesterday I worked a lot. I watch Netflix sometimes. I am going to watch the game tomorrow. This morning I watched SpongeBob. Repararam como quando eu utilizo esses verbos no passado, eles têm as letras E e D no final? Esses são os verbos regulares. Já verbos irregulares são os verbos que sofrem uma mudança, digamos que um pouquinho mais drástica do que simplesmente adicionar o E e o D no final. Por exemplo, os verbos have, eat and go. Vejam só. I have 3 reais. Yesterday I had 4. I don't normally eat anything in the morning, but
At lunchtime, I eat a lot. Last year, on my birthday, I ate chocolate cake. Usually, on Christmas, I go to my parents' house, but last year I went to the beach. Poxa, teacher, os verbos irregulares na forma do passado realmente são bem diferentes do que na forma original, mas como que a gente faz? A gente decora, tem uma padronização, tem uma lista? Então, sim, vocês decoram, não tem nenhuma padronização e sim, existe uma lista. Se eu fosse vocês, eu não me preocuparia em decorar verbo por verbo. Se vocês tiverem esse hábito de assistir, ou ler, ou estudar bastante, com o tempo vocês acabam assimilando, vocês acabam reconhecendo quando um verbo é regular ou irregular. E onde é que entra o auxiliar did nisso tudo? Bom, reparem só nesses exemplos. Will you study here? Bom, essa pergunta se refere ao futuro, já que nós temos o auxiliar will. Do you study here? Bom, essa pergunta se refere ao presente, já que nós temos aí o auxiliar do, que se refere ao presente. Did you study here? Bom, agora essa pergunta está no passado porque nós temos did, que é o auxiliar que representa o simple past, o passado. E a resposta de vocês variam. Yes, I will. No, I won't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I did. No, I didn't. Agora, expandindo mais o universo dessa pergunta, reparem nessa simples questão. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Tá, então beleza. Eu acordei tarde, eu tomei banho, eu assisti televisão, eu fui trabalhar, eu voltei. Bom, reparem que quando nós estamos relatando as nossas atividades, nós estamos utilizando vários verbos. E cada um desses verbos, vocês precisam flexioná-lo no passado. E tem como saber se o verbo é regular ou não? Não, vocês vão ter que checar. Existe aí uma lista de verbos irregulares que eu estarei anexando nesse vídeo, que é por lá que vocês saberão se esse verbo se flexiona ou não. Eu entendo, no início é mesmo chato, mas isso é importante, é muito importante que vocês adquiram isso na rotina de vocês de estudos da língua inglesa, porque vocês usarão para sempre. E não se preocupem, eventualmente vocês deixam de utilizar. Sem querer dar spoilers, mas é meio que óbvio que perguntas sobre o passado cairão como atividade semanal. Afinal de contas, nós estamos estudando os tempos verbais, correto? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa pergunta e principalmente como é o caminho até respondê-la. Reparem só. What did you do this morning? O que é que tu fez essa manhã? Bom, eu acordei, eu preciso saber como que é o verbo acordar em inglês. Acordar em inglês é wake up, mas eu preciso colocar esse verbo no passado. Não sei se wake up é um verbo regular ou é um verbo irregular. Bom, o que a gente pode fazer é checar lá na lista. Se o verbo wake estiver lá, vocês precisarão colocar na sua forma do passado, que aí vocês verão. Se o verbo wake não estiver lá, significa que wake é um verbo regular e vocês só colocarão as letras ED no final. Eu tomei banho, como é que é tomar em inglês? Não vamos por aí. Quando a gente se refere a banho em inglês, nós utilizamos o verbo take. I take showers every day. Eu tomo banho todos os dias. Se vocês querem escrever eu tomei banho, vocês terão que pegar o verbo take e ir lá na lista de verbos irregulares para ver se ele está lá e colocá-lo na forma do passado aqui.
Se ele não estiver lá, lembre-se que vocês precisarão colocar o ed no final. Pronto, acabou? Reparem nessa frase. I went to the grocery store. Essa frase está no passado e é uma frase afirmativa. Agora, por exemplo, quando nós colocamos essa frase no passado e na forma negativa, o que nós temos é o seguinte: I didn't go to the grocery store. Pois então, percebam que eu não conjugo o verbo quando eu me refiro ao passado negativo. Se eu tenho o didn't numa frase, o verbo pode estar na sua forma original. Mais exemplos? Beleza. I ate a lot yesterday. I didn't eat a lot yesterday. This morning I drank... Meu Deus, credo, só penso em comida? Que horror. Vamos ver outro verbo aqui. Beleza, verbo ouvir. This afternoon I listened to some international folk bands. Pô, já esqueci minha frase. Tá. This afternoon I didn't listen to some international folk bands. Então é isso, né? Então, não. Sabe 2020, quando vem tragédia depois de tragédia? Então, é tipo isso. Bora falar um pouquinho sobre o verbo to be? Que tem verbo to be nesse rolê? Ninguém chamou o verbo to be aqui. Ninguém falou do verbo to be. Não precisa do verbo to be. Então, precisa sim, porque no vídeo passado eu falei que esse era um verbo próprio, independente, que fazia as próprias regras. Pois então, ele é desses mesmo. O verbo to be, ele tem uma conjugação especial no passado. Sabe como no presente ele tem tais formas, do tipo am, is, are? Então, no passado ele tem duas formas, was e were. Nós utilizamos was para I, he, she and it. E utilizamos o were para you, we and they. Beleza, então para fazer essa parte mais fácil possível, eu vou utilizar exemplos bem óbvios. Reparem só. It's 2020 and I am 28 years old. 2 years ago, I was 26. Reparem aqui que é muito importante que vocês já tenham em mente que eu não utilizo o verbo to have para me referir à idade. Lembrem-se que não é eu tenho, é eu sou. Então, como eu estou me referindo a 2 anos atrás, nessa frase eu utilizo o verbo to be no passado, que é I was. Vamos agora para um exemplo onde eu use o plural. Eu tenho 2 primas e elas são gêmeas. Elas farão 6 anos em setembro. Então, logicamente, elas têm 5 anos. Ano passado, elas tinham 4. Reparem que eu estou utilizando o verbo ter para me referir à idade, porque estou falando da língua portuguesa. Enfim, se eu quiser dizer elas tinham 4 anos ano passado, a frase ficaria They were 4 years old last year. Vocês são bons de matemática? Respondam essa pergunta aqui, para vocês mesmos. Respondam rápido. How old were you 10 years ago? E não me respondam com números, Eu quero que vocês respondam para vocês mesmos a frase completa. I was tananana years old. Vamos ver mais um exemplozinho que não seja com idade, por favor? Beleza. Right now, at this moment, I am in my bedroom. But 2 hours ago, I was in the kitchen. Ok, agora é a última observação da noite. Eu só queria que vocês reparassem que quando eu utilizo o verbo to be
No passado, eu não coloco didn't, eu só coloco not ali, abreviando weren't or wasn't. Agora chega? Agora chega. Nossa, essa foi de longe a aula mais cansativa de se preparar. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido algo ou lembrado de alguma coisa, porque esse conteúdo vai ser bastante útil pra gente daqui pra frente, beleza? Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente final de semana e vejo vocês na próxima aula. Tchau! Ah! Don't show up, don't come out.